os dízimos teriam continuado a ser praticados durante o período da igreja primitiva dos discípulos e de Cristo? É isso que vamos tratar neste vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça também de dar o seu like ou o seu dislike. Na medida que você dá o seu like, você faz com que outras pessoas possam ser informadas acerca desta mensagem. Que o Eterno dirija a você e a mim ao estudarmos a sua palavra. Deus seja louvado. Os dízimos continuaram na igreja primitiva. É o que vamos estudar com base na palavra do Eterno. A lei moral, ela existe desde o Éden para todo ser humano e ela é eterna. A lei moral é uma expressão do caráter de Deus e, portanto, ela não pode deixar de existir enquanto existir o Eterno e também o seu povo eternidade afora. Entretanto, a Bíblia mostra que a lei do dízimo, ela foi estabelecida no Monte Sinai, mais de 2 milênios depois do Éden, talvez 2 milênios e meio depois do Éden. E esta lei dava sustentação a todo o sistema cerimonial e aos cultos do povo de Israel, não de outras nações. Esse é um ponto também muito importante. E não foi dada a estrangeiros, a quaisquer outros povos que existissem naquela época, senão a Israel. E também ela não tinha validade para órfãos, viúvas, ok? É isso que a palavra de Deus nos apresenta. No entanto, o Eterno tinha propósitos muito específicos e muito importantes para a vida de qualquer pessoa. Por que Deus estabeleceu o dízimo no Monte Sinai? Primeiro, sustento dos levitas e sacerdotes, conforme Números, capítulo 18, de 21 a 24, e também Levíticos 27, de 30 a 33, onde está a fundamentação da lei do dízimo. Quando Israel estava chegando a Canaã, os levitas, eles não receberam herança. Então, o Eterno, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu o dízimo, porque cada uma das 11 tribos que receberam a herança tirava 10% dos seus lucros obtidos da agricultura e da pecuária e repassava isso para a tribo de Levi. Então, sustentava os levitas, sustentava os sacerdotes e também cumpria outro plano, que era o plano de auxílio aos pobres. Segunda razão porque Deus estabeleceu os dízimos, a manutenção do tabernáculo e do culto a Deus. Então, o Eterno, ao estabelecer o dízimo, ele tinha esse objetivo, manutenção do tabernáculo e do culto, e para financiar os sacrifícios e a manutenção do tabernáculo e, oportunamente, mais tarde, do templo e do serviço religioso. Então, vejam que o Eterno tinha objetivos muito específicos e muito sábios também. O terceiro ponto era o auxílio aos pobres, notem, aos órfãos e às viúvas. Então, vejam que isso
cumpria um plano social, tinha um objetivo social, ajudar as pessoas carentes. As igrejas que hoje cobram dízimo, mesmo tendo o dízimo terminado na cruz do Calvário, junto com as leis cerimoniais, o sacerdócio levítico, elas cumprem essa missão social com o dízimo. O quarto ponto, ensinar dependência e fidelidade ao Eterno. De um modo especial, Deuteronômio 14, 22 e 23, e também Deuteronômio 14, 28 e 29, como a gente já viu no item anterior, e Deuteronômio 26, verso 12, e o dízimo ensinava a dependência e a fidelidade a Deus. Todas as bênçãos que vinham para Israel, elas sinalizavam que o Eterno era o doador de tudo e, portanto, era importante que o povo de Israel fosse obediente e confiasse na provisão divina. O quinto ponto, expressão de gratidão e adoração. Dizimar, portanto, era um ato de reconhecimento da soberania e da bondade do Eterno e expressão de louvor e gratidão pelas colheitas e por todos os bens que o Eterno concedia. Em resumo, dizimar não era só uma obrigação para o povo de Israel, mas era um princípio divino para sustentação do culto, para promover justiça social. A tribo de Levi não tinha recebido herança e precisava ser sustentada, e também órfãos, viúvas e estrangeiros. Por exemplo, se existisse brasileiro naquela época, brasileiro não pagava dízimo. Mas hoje, com o dízimo extinto desde a cruz, ele é cobrado pelas igrejas que desconhecem a palavra do Eterno. Terceiro ponto, em resumo, o dízimo ensinava a todos os israelitas a confiarem e a honrarem ao eterno e único Deus. Na Bíblia, nós encontramos o dízimo antes da lei em apenas 2 citações. A primeira é essa que está diante de nós, do livro do Gênesis. Livro do Gênesis, que fala sobre aquele episódio em que Abraão, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha recebido naquela guerra de 4 reis contra 5, em que o seu sobrinho Ló tinha sido capturado e levado com os seus bens. Então, Abraão reuniu um grupo de homens e foi até lá, onde eles estavam, e venceu aqueles inimigos e trouxe de volta ao seu sobrinho Ló e todos os seus bens que tinham sido roubados por aqueles invasores. E agora ele encontra-se com Melquisedeque, rei de Salém, que também era sacerdote do Deus Altíssimo, e agora o que é que ele faz? Como que pagando um imposto a Melquisedeque, ele tira do despojo daquela guerra 10% e entrega a Melquisedeque. E em seguida, o texto sagrado do livro do Gênesis diz que Abraão, ele entregou os 90% que restaram aos seus legítimos donos, que eram Ló, sua família e os seus servos, os seus homens. Ele não ficou com nada. Portanto, esse dízimo que Abraão deu era um dízimo
como que um imposto que ele pagou a Melquisedeque, e o restante ele entregou aos seus donos. Aquilo não era um dízimo dos bens de Abraão. O texto sagrado, no livro do Gênesis, não fala isso. O outro texto refere-se ao dízimo de Jacó, quando ele fez um voto, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele, com medo, né, de ele não ter êxito naquela fuga, ele fez um voto, e a gente sabe que voto é voto. Aquilo não era uma lei que o Eterno tinha estabelecido, era algo que se praticava ali naquelas regiões, era um imposto que se pagava, né? E então ele fez o voto, dizendo que se ele fosse bem na viagem e tudo desse certo, né? Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Inclusive, a Bíblia não fala que Jacó tenha pago este dízimo. Fala daquele presente que ele deu a Esaú quando voltou. Se quisermos entender isso como um dízimo, ele deu aquilo como um presente ao seu irmão para aplacar a sua ira. E sobre as passagens das duas únicas ocorrências do dízimo antes da lei no Sinai, ou seja, cerca de 2.000 a 2.500 depois do Éden, né? Elas estão em Gênesis, capítulo 14, de 17 a 20, o episódio de Abraão, e em Gênesis 28, de 20 a 22. Então, são essas duas únicas citações do dízimo antes da lei ser dada no Monte Sinai. Então, dízimo era algo que era dado por quem era agricultor ou quem era pecuarista, sempre de frutos do campo ou animais que eram criados para fins de negócio, não só para serem comidos, né, mas também para serem vendidos, como um comércio, né, de plantas e de animais. Quem não participava dessas atividades não devia dízimo. Mas vamos ver, então, o dízimo baseado em alimentos do campo ou em animais produzidos pelo campo. A base do dízimo está em Levíticos 27, de 30 a 34. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada vez, animais que passam debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. São esses os mandamentos, notem, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas, não para os amalequitas, não para os filisteus, não para outros povos quaisquer, mas para o povo de Israel. Levíticos 27, de 30 a 34, essa é a base bíblica do dízimo, que não valia para outras profissões, mas só para agricultores e pecuaristas. Só agricultores e pecuaristas é que pagavam o dízimo quando tinham lucro. Quando não tinha lucro, não pagavam. Professores, notem, músicos, pintores, artesãos, pedreiros, costureiros, não pagavam dízimo. Você sabia disso? E a cada 3 anos, estrangeiros, órfãos, viúvas e levitas comiam os dízimos do 3º ano. Onde está a base? Pergunte ao seu pastor. Deuteronômio 14, 28 e 29. 26, verso 12. Pergunte ao seu pastor por que cobra dízimo, mas não segue Deuteronômio 14, 28 e 29 e 26, 12.
Eles tiraram essas páginas das suas Bíblias? Pergunte a eles. Muito bem. O que está escrito em Deuteronômio 14, 28, 29 e 26, 12? Ao fim de 3 anos, tirarás todos. Alguns dizem, era só o dízimo dos pobres. Não, a Bíblia não fala isso. Tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Por que as igrejas não cumprem isso? Elas não dizem que o dízimo está em vigor? Quando a Bíblia diz que acabou lá na cruz, junto com o sacerdócio levítico, porque o dízimo era do levita. E a cada 3 anos, também do órfão, viúva e estrangeiro. Pergunte para ele. E aí está em Deuteronômio 26, 12 e 13, né? Quando acabares de separar todos, não era só os dízimos dos pobres, não. Todos os dízimos da tua colheita no 3º ano, que é o ano dos dízimos, então os darás a quem? Ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam. Então não podia ser dinheiro, sempre eram produtos do campo, ok? Alimento para os pobres, percebem? Então, alguma coisa não está funcionando bem. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele em Mateus capítulo 23, 23, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, produto do campo, o endro, produto do campo, e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E aí, Cristo apoia o dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quais aquelas? Né? Então, você dizimava os produtos do campo, mas devia estar preocupado com o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí algumas pessoas dizem, olha, está aqui o dízimo aprovado no Novo Testamento, está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, mas esta parte era já o Novo Testamento ou ainda Antigo Testamento? Era Antigo Testamento, mesmo na divisão que fizeram da Bíblia, esteja naquilo que se chama Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele só tem valor após a morte do seu testador, que é a cruz de Cristo. Então, o Novo Testamento não começa no início dos evangelhos, e sim no final dos evangelhos, depois dessas partes aí. Então, em Mateus 27, 51, a gente vê o início do Novo Testamento. Mateus 27, 51. Eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso por muitos anos. Me enganaram nisso, e talvez tenham enganado você também. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Agora, o Novo Testamento estava começando quando o testador, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava morrendo na cruz, e então o testamento estava sendo assinado com seu próprio sangue. Aí, agora inaugura-se o Novo Testamento. Em Hebreus 7,12 diz que, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Percebe? Então, houve uma mudança da lei. As leis cerimoniais caducaram, cumpriram a sua missão. Aquilo que estava sendo tipificado no Antigo Testamento agora estava se tornando uma realidade. Ok? Muito bem. Então, foi exatamente na cruz de Cristo que começou o Novo Testamento. Então, vejam no slide aí, o Antigo Testamento, a primeira aliança, e no Novo Testamento, a nova aliança. E existe um período, não é, de transição das alianças, que
uma findou e teve início a nova aliança. E a lei dos 10 mandamentos, essa continua, porque é lei moral, é a transcrição do caráter de Deus. É diferente das leis cerimoniais. Ok? Muito bem. Em todo o Novo Testamento, após a cruz, não existe um só verso mostrando a primitiva igreja de Cristo e os apóstolos praticando o dízimo, mas ofertando generosamente, que é um exemplo para nós. Percebe? E o texto que eu me referi é Hebreus 9, verso 17. Um testamento só tem valor após a morte do testador. Você sabia disso? Agora você está sabendo, não é? Não está mais enganado. Como fazer, então, avançar o evangelho sem dízimos? Os religiosos perguntam. Ah, se não tiver dízimo na minha igreja, então não vai haver a pregação do evangelho. Sem dízimos, mas com os fiéis seguidores de Cristo, dando não só os seus bens materiais, mas até a vida, pela causa do Mestre, o evangelho puro do Senhor Jesus chegou a todo mundo, até nós, aqui onde nós estamos. Percebem? Então, não é o dízimo que faz mover a pregação do evangelho, e sim a mordomia correta dos bens, corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Os talentos, não é? Também o tempo e os bens. Tempo, templo, talentos e tesouros ou os bens. A mordomia tem que ser completa. E os discípulos de Cristo estavam dispostos, como de fato fizeram, a dar não só bens, mas também o tempo, o seu corpo, os seus tesouros. Eles deram tudo. Percebem? Então, muitos têm descansado nessa questão. O dízimo acabou. Eu agora estou livre. O dinheiro é meu. Os bens são meus. E no dia que morrem, fica tudo aí. Entende? Então é preciso que a gente use o tempo, o corpo, os talentos e os bens para a obra de Deus. Claro que cada um conforme possa. Percebe? É por isso que é uma indignidade, é um crime uma igreja cobrar dízimo de uma pessoa que ganha salário mínimo. Ela não pode pagar dízimo, até porque o dízimo terminou lá na cruz. Mas ela pode dar uma oferta. Se ela não pode dar um dízimo, ela pode dar a metade, um terço, a quarta parte de um dízimo, uma ofertinha que ele possa. Aquilo ali é reconhecendo a grandeza de Deus. Percebe? Agora vejam, por que os pastores eles preferem dízimos do que ofertas, como a primitiva igreja de Cristo praticava? Percebe? Eles podem viver com regalias e até se envolver com negócios desonestos, e os membros não podem fazer nada, e eles ameaçam. Se não derem o dízimo, vão para o inferno. Se agissem como nos dias da primitiva igreja de Cristo, os membros das igrejas não ofertariam, sem qualquer medo de ameaças dos, entre aspas, pastores, ao verem as igrejas luxuosas e os pastores esnobando enquanto eles estão na pobreza. Então, a oferta, quem administra é o crente. Se ele é grato a Deus, se a sua comunidade de fé é sincera, é honesta, existe prestação de contas, então ele oferta, porque ele sabe que está no lugar certo, onde existe o uso das ofertas para o que é justo e não para enriquecer a ninguém. Percebem? É isso que está diante de nós. Membros ameaçados de serem ladrões. Olha, você é ladrão, você está roubando a Deus. Por medo de sofrerem provações, pobreza e depois ainda irem para o inferno, pagam o dízimo e ainda pactos, dízimos atrasados, mesmo que passem fome e outras tribulações,
enquanto os pastores podem viver no luxo, terem carros possantes e muito caros, sem dar qualquer exemplo de sacrifício. Sacrifício é para as ovelhas, não é para os pastores. Vão pagar caro. Jeremias 23 adverte. Deus adverte através do profeta Jeremias, também através do profeta Ezequiel, capítulo 34. Muito bem. Agora, uma coisa que as pessoas esquecem: Deus não ama quem paga dízimo com medo do inferno. Não ama. Ah, mas a Bíblia fala isso? Fala. A Bíblia fala isso, não é? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Você é quem determina. Se você se sente grato a Deus, se você acha que é importante a obra de Deus, se você acha que é importante ajudar aqueles que estão perecendo no pecado, então você dá generosamente. Mas se você é mesquinho, você acha que tudo que você tem é seu, então você não dá nada, ou dá só um pouquinho para enganar. Mas ninguém engana a Deus. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. E eu, irmãos, eu conto para vocês, meus amigos, minhas amigas, mesmo enganado, Deus nunca me trouxe maldição quando eu era generoso, e eu busco ser até hoje para a obra do Senhor. Então, meus irmãos, Deus ama a quem dá com alegria. E lembre do que foi que o salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele disse: eu fui moço e já estou velho. Não foi só um pedacinho da vida dele, foi a vida dele toda. Quem é justo, quem busca fazer a vontade de Deus, inclusive sendo generoso na obra do Senhor, esse é abençoado. Muito bem. Antes de concluir, eu quero ainda fazer 10 perguntas aos pastores assalariados indevidamente com dízimos. Eles até podiam ser assalariados com ofertas voluntárias. Perguntas para reflexão. Eu vou disponibilizar essa apresentação para você reestudar o assunto e para você também evangelizar, ajudar outras pessoas a conhecerem a verdade bíblica. Primeira pergunta: como explicar a prática do dízimo sob a nova aliança, quando não existe um só verso bíblico no Novo Testamento, evidentemente após a cruz, você já viu isso, mostrando o dízimo sendo praticado pelos apóstolos e a igreja primitiva? Como explicar? É a primeira pergunta. Segundo, por que estabelecer verdades pelo argumento do silêncio, ao invés de pelo que está escrito? Como sempre, Cristo combateu a Satanás e aos líderes judaicos pervertidos. Eles dizem: não existe o dízimo, né, no Novo Testamento. Há até uma citação de Ellen White, dizendo: não existe o dízimo, como também não existe o sábado. Pelo amor de Deus, o dízimo não existe mesmo não, no Novo Testamento, que é após a cruz. Mas o sábado existe até o Apocalipse, né? O apóstolo Paulo está lá, vários sábados que ele guardava, os apóstolos guardavam, Maria guardava mesmo após a cruz. Então, não é verdade isso que estão dizendo aí nos catecismos, tá bom? Terceiro ponto, terceira pergunta: por que os desonestos com o texto sagrado, diante dos céus e dos homens, cobram dízimos até aos pobres, quando Deus nunca fez isso? Por quê? Pergunta número 4. Por que esses pastores cumprem de forma errada Levíticos 27, de 30 a 32, e fazem de conta que não existe na mesma Bíblia e no mesmo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, textos como Deuteronômio 14, 22 a 27, e, sobretudo,
Deuteronômio 14, 28 e 29 e 26, 12, porque eles não entregam aos órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas, manda-os buscar em Israel, porque não temos levitas aqui, até em Israel é escasso, acho que existem talvez 2 ou 3 lá, eu estive lá com minha esposa em 2012, não encontrei nenhum levita, mas eu sei que existem alguns, talvez, e lhes dá para comer o dízimo. Eu não conheço nenhuma igreja que cobra dízimo, que no terceiro ano reúna todos os dízimos e dê aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Eu não conheço. Se você conhece, me informe. Não é? Se ainda vigorasse após a cruz o dízimo. A cada 3 anos deveria ser dado a órfãos, viúvas e estrangeiros. Por que eles não fazem isso? 5º ponto. Porque cobram dízimo em dinheiro. Me mostra só um verso bíblico que mostre dízimo em dinheiro. Quando o dízimo bíblico, quando estava em vigor até a cruz de Cristo, junto com o sacerdócio levítico, que acabou ali, só era manufatura de Deus, alimentos do campo, animal ou vegetal. 6ª pergunta. Se o dízimo era do levita e dos pobres, onde estão os levitas fora de Israel, nas denominações que deixaram a verdade? Você conhece algum levita por aí? Os pobres esquecidos dessas corporações, todos sabemos onde estão. Estão por toda parte. 7ª pergunta. Como cobrar hoje dízimos de assalariados, quando o dízimo só era pago em cidades onde havia lavoura? Ou seja, para quem plantava e colhia, ou criava animais, e esses rendiam anualmente. Veja o fundamento bíblico, Neemias 10, 37 e 38. Para que trouxéssemos aos sacerdotes, para as câmaras da casa do nosso Deus, as primícias da nossa massa e das nossas contribuições e dos frutos de toda a sorte de árvores e de vinho e de azeite, tudo produto do campo, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Percebe? Então, quem era professor, carpinteiro, ferreiro, artesão, não é? Vendedor ambulante, ou qualquer uma outra profissão que não era agricultor nem pecuarista, não pagava dízimo. Assalariados, órfãos, viúvas e estrangeiros não pagavam dízimo nos dias em que o dízimo vigorava. Pelo contrário, órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas comiam dízimos a cada 3 anos. Onde é que está a base disso? Deuteronômio 14, 28 e 29. Deuteronômio 26, verso 12. A gente repete muito, eu sei, mas é para que fique bem claro isso, que tem base bíblica o que a gente está falando. 8º. Vamos perguntar aos pastores a quem cobrar dízimo neste planeta. Se Cristo ensinou que de graça recebemos e de graça devemos dar, Mateus 10, 18, embora o apóstolo Paulo tenha admitido, assim também ordenou o Senhor aos que proclamam o evangelho, que vivam do evangelho. Não é errado, não, você pagar a quem vive só do evangelho, não de dízimo, mas de ofertas. São os pastores, olha que pergunta forte, quem vive do evangelho, né? São os pastores os únicos que proclamam o evangelho? Há tanto irmão aposentado, como eu mesmo, né? Eu não quero nada de ninguém, nunca recebi nada de ninguém, nem quero. Isso fica claro, né? Mas existem muitas pessoas aposentadas que dão a vida pela causa e não ganham um tostão. O dinheiro vai todo para os pastores. Então, os pastores são os únicos que proclamam o evangelho? Não são os leigos que mais proclamam o evangelho, enquanto os pastores são mais administradores da grande empresa? Ou das grandes empresas? O texto fala de dízimos? Não, o texto não fala de dízimo. Onde? Mostra, eu não conheço. A igreja primitiva só ofertava pelo que está escrito. Muito bem. 9ª pergunta. Porventura teria o apóstolo Paulo entendido em plenitude o ensinamento de Cristo em Mateus 10, 18, quando escreveu Hebreus 13, verso 10?
Diz lá que não tem direito mais a comer do altar. Leia isso. Hebreus 13, verso 10. 10ª pergunta. É bíblico cobrar dízimos de quem já paga impostos altíssimos no mundo de hoje, com impostos que passam de 40%? Eu sou aposentado da Universidade do Estado da Bahia, onde fui professor por cerca de 43 anos, lá e em outras instituições. Eu hoje pago mais de 40% do que eu ganho em impostos. Um trabalhador assalariado tem como pagar dízimo ainda, quando paga tanto imposto nesse país e em outros países do mundo? Não temos mais um regime teocrático, nem em Israel. Percebe? E os ditos teocráticos do Irã e outros países não são teocráticos. A gente sabe disso. No Novo Testamento, isto é, após a cruz de Cristo, para que se dadivava? É o que a gente vai estudar numa nova live, no novo momento. Primeiro, os que dadivavam, ofertavam, primeiro, para satisfazer as necessidades dos santos. Segundo, satisfazer as necessidades dos obreiros cristãos. Terceiro, satisfazer as necessidades dos pobres. A gente vai estudar isso com mais detalhes, aí estão várias passagens, mas existe muito mais. A gente vai estudar num outro momento. Meus amados, Deus nos inspire, por seu Espírito, a viver como seu Filho, Jesus, o Cristo, que, embora obediente a toda a Torá, Jesus não era dizimista. Sabia disso? Jesus não era dizimista. Por quê? Ele era carpinteiro, ele não era agricultor e nem era pecuarista. No entanto, ele era doador, ofertante. E ele não só doava, ele deu tudo o que tinha, inclusive a sua vida, que recebeu do seu Deus e Pai para a sua causa. Não para o judaísmo, que o odiava, como hoje as igrejas odeiam os verdadeiros seguidores de Cristo e os têm como hereges. Mas que isso, sejamos dadivadores, como disse Brian Anderson. Sejamos dadivadores generosos, sacrificiais e gozosamente animados em usar os nossos bens que o Eterno nos concedeu ter para a causa de Cristo e de Deus, satisfazendo as necessidades dos santos, as necessidades dos obreiros cristãos, as necessidades dos pobres. Amém. Aleluia. Eu findo com esse slide de um artigo que li de Vitor Romão e Sérgio Levi. Quando seguir a Cristo custa tudo. Foi o que custou para os mártires. Não só dar uma ofertinha, ou ofertar generosamente bens, dinheiro, para a causa do Eterno. Não, custou tudo para eles. Hoje, não enfrentamos feras no Coliseu. E eu vi o Coliseu já algumas vezes. Ele está de pé e muito visitado. Mas somos chamados a ser fiéis em um mundo que rejeita a verdade do Evangelho. Portanto, meus amados, que a vida dos mártires nos inspire a viver com alegria e ousadia, confiantes que nossa maior recompensa está no Senhor. Que possamos proclamar com todo o nosso ser, como proclamou Inácio por volta do ano 107 depois de Cristo, esse mártir que antes de morrer, enquanto ele viajava para o martírio, ele escreveu 7 cartas às igrejas do Eterno.
E ele disse: não orem por mim, porque eu sou trigo de Deus e minha vida pertence a Cristo. E eu vou ser moído pelos dentes das feras, como trigo de Deus, e deu a vida por Cristo. Então, o que deve nos mover a doar é o exemplo de Cristo, é o exemplo dos mártires, que não deram apenas migalhas para a obra de Deus. Eles se deram por Cristo Jesus. Amém? Aleluias.